Ele era de família judia, né? Ele era extremamente inteligente. Ele vem conhecer, né, o comunismo e através do contato que ele teve com a Internacional, e ele pregava então uma revolução permanente, certo? E ele fala então: o fim por si só é um meio para outro fim. Qualquer fim é justificado se ele é por só um meio de atingir o poder maior, o homem sobre a natureza, a abolição do poder do homem sobre o homem. Ele é um pensador muito arregado, né? Ele diz que apenas ações promovem o fim moral. Ele então começa a trazer essa ideologia, né? E através, ele começou a ver, ele cria o Exército Vermelho, e isso é muito interessante. Ele nasceu numa pequena cidade na Ucrânia, ele foi educado no Cosmopolita, né? E também ele foi um ativista revolucionário. Foi preso e condenado, exilado na Sibéria, com apenas 18 anos. Na Sibéria adotou o nome do seu guarda, era o guarda, né, que é Trotsky, e fugiu para Londres, onde conheceu o trabalho de Lenin no Jornal Revolucionário, e voltou para a Rússia, né, e apoiou então a Revolução. Era muito respeitado por Lenin. Lenin queria que ele tomasse a frente do Partido Comunista, mas o Stalin, né, um semi-analfabeto, né, que entrou, né, como teólogo e discordou, foi expulso, começou a odiar Trotsky. E é interessante que ele mata, inclusive, a família do Trotsky. Sim. Ele mata. Hoje tem o neto dele que é vivo e que cuida da casa lá no México, que lá tem um museu do Trotsky, né? Lá tem um museu. E o Trotsky, no próprio México, as pessoas também que eram da mesma ideologia, também havia uns que não gostavam dele. Então, já tinha uma divisão. Por ele ser muito inteligente, você sabe que a pessoa muito inteligente, ele adere a essa coisa de pessoas pensar que eles querem pegar lugar, aquela coisa toda. E a obsessão do Stalin era exterminar com Trotsky, porque Trotsky era lembrado. Trotsky era um cara inteligente, né? E Trotsky ele queria que o mundo conhecesse o comunismo. E já o Stalin, não, vamos fazer nós aqui. E todos os inimigos de Stalin ele matava. Então tu não tinha direito de discordar. E como, claro, o Leon Trotsky era um cara muito inteligente, ele não concordava com tudo, né? Então o Trotsky, ele centraliza uma estrutura de comando que foi conhecido como comunismo de guerra. Ele começa a trazer, as pessoas começam a ouvi-lo, né? Ele tinha uma boa aparência e também ele era um cara muito comunicativo. E, claro, ele foi perseguido durante vários tempos, foi exilado em vários lugares. E então ele vai para os Estados Unidos e lá também ele não é aceito. E lá ele conhece um grande pintor que é mexicano, né, que agora eu esqueci o nome dele. Não é aquele corno que... É o corno que era casado com a Frida Kahlo. Isso, exatamente. Isso, que ela é mais lembrada por causa do bigode dela. Um caso com a Frida, né? Isso. A sobrancelha dela é top. Então, nós temos toda essa história que é nos colocado. E o Trotsky, ele traz esse experimento, né? Ele diz que o contra-revolucionário sem piedade tranca as pessoas de suspeitarem campos de concentração e nos desertores são mortos apesar do serviço militar prestados. Então o Trotsky assim, que tu era ousado, mas o dia que tu deixar de
de ser útil, tu era exterminado. E é interessante que ele vai passar por isso, né? Isso. Ele vai passar e morre pelo que falou, né? E é interessante, ele foi morto com uma picareta. Uma machadinha, uma picareta. Exato. Picareta em vida, picareta na morte, né? Tentaram de todas as maneiras matar ele, não conseguiam, até fizeram... Por isso que eu digo assim, ó, a esquerda ela tem isso. Ela leva anos para concretizar um plano, mas ela concretiza. Eles têm paciência, calma e persistência. Coisa que o pessoal da direita não tem. Exato. Tu vê que pegaram um cara... Eles esperam 30 anos para realizar um plano. Exatamente. Nós queremos tudo para ontem. E colocaram o cara perto do Trotsky. Trotsky abriu a sua casa, né, falava com ele, era praticamente um amigo, que foi morto, né, por uma coisa que ele gostava de jardinagem, sabe? Então a picareta estava ali por causa da jardinagem, e ele foi então tocado, né, na cabeça e morreu por causa dessa paulada que teve. Eu posso completar pode. Isso, ó. Senhoras e senhores, nós temos aqui o material do nosso ótimo encadernado Escola Sem Tarados. E vamos falar, sim, porque nesse nosso encadernado nós temos explicado aqui o direito moral dos pais e responsáveis de repulsar qualquer apologia ao demônio do Stalin. O Stalin, ele era bandido, senhoras e senhores, ele era bandido, ele foi preso, ele foi condenado várias vezes, fugiu várias vezes, e um dos seus maiores feitos, antes de chegar ao poder, que todo mundo falava, todo mundo gostava, saía no jornal, tudo apoiando ele, foi um assalto ao Banco Imperial, onde ele assassinou 40 pessoas. Foi um tiroteio que saiu 40 pessoas. Então, Stalin já era bandido. Ele era apoiado pelo pessoal. E o Trotsky. Nós temos até um seriado ótimo falando sobre o Trotsky. O Trotsky era um cara inteligente. O Trotsky era tão inteligente que quando ele foi fazer a revolução na Rússia, ele tinha um trem especialmente para ele, totalmente blindado na frente para proteger ele, e absolutamente nada atrás, nos vagões atrás dele, por causa que a vida dos soldados não valia nada. Então, são essas pessoas que os seus professores, justamente doutrinadores, querem ensinar para seus filhos e filhas. Então, essas são informações muito, muito importantes e estão aqui no nosso encadernado Escola Sem Tarados para vocês. Completando aqui a sua informação aqui. Muito obrigado. Então, ele é contra a nova aristocracia, né? Trotsky gostava de mostrar que as tendências centralizantes era ruim. Olha só, ele dizia que não tem que abrir mais. E claro, ele fez esse trem, eu ia falar do trem também, né? Isso. E ele ia nos lugares e aqueles que não concordavam eram mortos, né? Essa é a linguagem, né? Ou tu concorda comigo, eu te mato. E eu acho interessante que esse tipo de pessoas que seguem Trotsky, Stalin e Lenin falam de democracia. Quando que uma democracia me exige que eu pense igual a eles? Isso não é democracia. Isso é o modelo que os doutrinadores de esquerda utilizam hoje nas nossas escolas e faculdades, dos professores doutrinadores contra nossas crianças, contra nossos alunos. Isso é um verdadeiro crime que eles fazem. Ou tu concorda com a doutrinação do professor, ou eles usam ameaça, eles usam mentira. Sim. Persegue. Agora nós vamos também aqui ouvir um pouquinho agora que já falei do Trotsky, né? Agora eu estou